Bom, as pessoas se comunicam para poderem trabalhar junto, cooperar. E elas se coordenam para poderem trabalhar melhor. Então, esses são os conceitos básicos que são aplicados aos sistemas Grupo E. Então, acompanhando a cabeça da gente, a gente tem que ter esses conceitos: comunicação, cooperação e coordenação. Tá? É interessante observar que, originalmente, a computação só se interessava por termos como arquivos, aplicações, coisas assim. Aí, com o desenvolvimento das interfaces dos usuários, começou a ser interessante também pensar na mecânica dos sentidos humanos, né? Mas agora, com essa nova etapa de Grupo E, a gente quer falar de outros conceitos também, não só aplicações, arquivos. A gente quer falar de conflitos, a gente quer falar de interações, a gente quer falar de cooperação, a gente quer falar de negociação. Então, a gente está falando de um mundo novo, né? Um mundo menos técnico, vamos dizer assim. Um mundo com um aspecto social mais forte. E é interessante ver que, quando a gente pensa que tudo isso aí precisa de redes de computadores por baixo, tá? Que é básico na noção de comunicação de computadores a cooperação. Os computadores, eles têm que cooperar entre eles. Quem já ouviu o barulhinho do modem, né? Está percebendo que o modem está fazendo handshaking. Está querendo saber do modem do outro lado qual é a capacidade que ele tem de banda de passante para conversar. Tá certo? Então, isso já é natural do mundo das redes. É importante entender que a internet, ela surge nos Estados Unidos, né, durante a Guerra Fria, aquela paranoia de que o mundo ia explodir com bombas atômicas para lá e para cá. Como é que as pessoas vão se comunicar, quem está no poder, quando começar a explodir coisa? Como é que vão ser as mensagens vão ser passadas? Então, daí vem o desenvolvimento da tecnologia TCP/IP, da internet, que a ideia é o seguinte: você vai pegar os teus dados, dividir eles em pacotinhos, e esses pacotinhos vão pegar várias rotas. Tá? E quando ele chega lá do outro lado, chega no destino, eles se reorganizam. Então, se você tiver uma explosão em algum lugar e você perder aquela rota, não tem problema, aquele pacotinho não chega, mas o pacotinho anterior, se ele pede da onde veio o pacote original, né, para o originador da mensagem, para mandar aquele pacote de volta. Então, essa é a ideia que está por trás da tecnologia internet. Tá? E, é óbvio, a internet se espalhou, a internet ganhou o mundo acadêmico e agora está ganhando o mundo comercial. Né? Bom, é muito importante entender que o protocolo de serviços da internet, ele está baseado na relação cliente-servidor. Então, você tem um servidor atendendo os requisitos de vários clientes, certo? Hoje há uma distinção muito forte do papel de cliente e servidor. Essa distinção, ela vai cair mais à frente. Então, só para ter uma ideia melhor, quando você usa o teu cliente e-mail, você está indo lá na máquina que tem a tua caixa de correio, que é o teu servidor. E você, com esse teu cliente, você tem acesso a teu e-mail. Essa é a relação básica, essa é a estrutura básica de serviços da internet. Tá? Bom, todas as tecnologias, elas são produtos da engenhosidade humana. Então, o ser humano é vulnerável, todas as tecnologias que o ser humano desenvolve são tecnologias vulneráveis. Claro que a gente vai e trabalha, melhora, tenta colocar mais dispositivos de segurança, coisas desse tipo. Todos esses dispositivos de segurança geram um overhead, um complicador para o usuário final. Tá? E é óbvio que aumentam a segurança, sim, mas dificultam a vida desse usuário. Então, voltando à internet, eu estou dando só um exemplo de uma aplicação, tá? E a gente vê que tem uma série de serviços que essa aplicação precisa para poder se realizar. Então, você tem que ter suporte à agenda, coautoria, suporte à decisão, suporte técnico. Você tem que poder guardar como é que as decisões foram tomadas. Você tem que poder controlar versões. Isso tudo só para você ter uma aplicação do tipo de distribuição de software dentro da internet.
estou usando essa aplicação não só porque tem características de software, e software é o nosso assunto, assim porque ela já existe, ela já acontece na internet. Então, não é uma coisa que vai acontecer, né? É uma coisa que está lá para ser consumida. Bom, para o humano assumir o controle, né, a palavra-chave é empowerment, né? Para ele assumir o controle, ele precisa entrar em contato com esses sistemas e produtos que dão suporte a esse serviço. Bom, infelizmente, toda e qualquer interface é um entrave ao trabalho. Isso não tem escapatória. Tá? Para exemplificar, basta pensar nos sistemas operacionais e todas as idiosincrasias que eles têm. Né? Então a gente está muito acostumado ao Windows, né? E sabe que quando a gente vai fazer uma tarefa no Windows, a gente começa a pensar numa série de coisas que não tem a ver com a tarefa, mas tem a ver com o Windows. Então você é forçado a raciocinar de uma maneira indireta, que é extremamente custosa, desagradável e cansativa. Né? Se a gente fosse pensar que quer escrever, mas para escrever eu tenho que pensar em processador de texto e arquivo, pronto, já estou raciocinando de forma indireta. Né? Não estou pensando no meu problema, estou tendo que mapear ele em outras coisas. E aí a gente podia fazer uma comparação com os eletrodomésticos que a gente tem em casa. O computador, ele se aproxima muito do videocassete e, infelizmente, ele não está perto do liquidificador, que é extremamente fácil de usar. Então, o sonho, antes dele desaparecer por completo, é que ele fique muito mais parecido com o liquidificador. Que ele seja fácil de usar. Tá? Bom, todas as dificuldades, elas reforçam o cuidado que os desenvolvedores de sistemas Grupo E devem ter com relação às interfaces. Principalmente porque quem está no poder atualmente, nas empresas, nas universidades, seja lá onde for que consome informação, é analfabeto informático. Tá? Então tem que ter uma série de cuidados, porque se você botar um sistema complicado, com interface difícil, você vai ser sabotado por quem está em cima, porque não sabe usar. Com toda razão. Né? Não sei usar, não vou ficar exposto a um grumete que sabe teclar rápido, digitar, entende meia dúzia de funções. Então esse é um cuidado muito grande que tem que ser. As pessoas têm que facilitar o trabalho das pessoas para elas ficarem à vontade com o sistema. Usa-se muito uma palavra amigável. Né? Bom, trabalhar é conversar. E conversar, quando você conversa com alguém, você está assumindo compromisso. E, no fundo, o trabalho é a realização desses compromissos que você assumiu. Tá? Então você tem que facilitar esse tipo de conversação. Tá? Você tem que dar meios para essa conversação acontecer. E você tem que dar meios para essa conversação ser realizada nos mais diversos locais e tempos. Tá? Você não pode se limitar a só um tipo de comunicação. E é interessante ver que a gente está entrando na era do telefone celular, que é a qualquer lugar, em qualquer tempo, né? Que deve ser uma das formas mais fortes de comunicação que a gente vai ter mais para frente. Mas, de qualquer maneira, o lado assíncrono da coisa é muito importante também. Tá? Bom, essa necessidade de comunicação, ela gerou uma série de tecnologias diversas. E essa série de tecnologias, ela foi mapeada numa série de produtos. Tá? Esses produtos não são exatamente um para um, eles pegam mais coisas do que eles deveriam pegar, de repente, em termos das tecnologias, mas eles é que mapeiam essas tecnologias. E é para esses produtos que a gente tem que olhar. Então a gente podia pensar, por exemplo, eu quero ter uma sala digital de reuniões, em que caracteriza tipicamente que situação? Mesmo tempo, locais diferentes. Aí começa a primeira pergunta. Será que são locais diferentes? Eu acredito que é o mesmo local. Porque para o ser humano, ele está num lugar, esse lugar estar fisicamente nele ou não há diferença. Mas eu não estou querendo bater martelo nisso. Isso é para reflexão. Certo? Bom, o que as pessoas fazem quando elas se reúnem? Elas conversam.
né? Elas criam, elas tomam decisões. Então, a gente precisa dar suporte para esse tipo de atividade quando você está promovendo uma sala de reuniões, certo? Bom, esses ambientes constituem os espaços de trabalho do que a gente está chamando de uma organização digital. A princípio, o que caracteriza esse tipo de organização é o uso intensivo de correio eletrônico, mas intensivo mesmo. Todo mundo usando correio eletrônico. Esse é o primeiro passo para você ter alguma coisa como uma organização digital. Esse é o primeiro passo para você implantar uma cultura digital de comunicação. Bom, dado que você tem isso, você procura dentro da empresa, organização, universidade, seja lá qual o ambiente de trabalho que você tem, um grupo muito bem estruturado. E, em cima desse grupo bem estruturado e principalmente motivado, porque sem motivação não interessa, tecnologia não transforma água em vinho. Então você tem que ter um grupo muito motivado. Tá? Você começa a colocar e a implantar os produtos Grupo E. Essa é a ideia. Bom, o processo de expansão do uso dessas tecnologias dentro da empresa deve avançar na direção dos grupos, setores e indivíduos que se comunicam com o grupo envolvido, porque se trabalhar é comunicar, é conversar, então o que eu faço? Eu começo com um grupo pequeno, bem estruturado, bem motivado, implanto o Grupo E, e dentro da empresa, eu estou pensando num processo vertical, eu começo a facilitar a comunicação com as pessoas que interessam se comunicar dentro da empresa. Então, dentro de cada tipo de trabalho, tem um tipo de comunicação específica, não cabe aqui falar a respeito. E na sequência, concorrentemente, a gente deve explorar a lateralidade das relações de trabalho. Quer dizer, dentro da perspectiva do indivíduo que está trabalhando, a organização para ele são as pessoas e os grupos dentro da empresa com os quais ele trabalha e também fora da empresa, com os quais ele trabalha. Esse é o grupo de trabalho dele. No ponto de vista dele, organização é isso, empresa é isso. É com quem ele se comunica, é com quem ele consegue trabalhar. Bom, essas relações, elas se diferenciam pelo formato da comunicação. Tipicamente, né, você tem muita comunicação que é do tipo broadcast, divulgação, né, essa comunicação que a gente está vendo aqui agora, e você também tem muita conversação, onde a interatividade está mais colocada. E também elas se diferenciam muito com relação à duração, né, que essa comunicação vai ter. E essas relações dão origem a equipes que estão se reestruturando e renovando continuamente. Porque se eu estou me comunicando com vários setores e grupos, tanto verticalmente como horizontalmente, e dependendo da necessidade de trabalho que eu tenho, essa comunicação se modifica, ela muda. Então, as equipes que estão se formando, elas estão se reestruturando e se renovando continuamente. E essa renovação, ela é a partir do feedback recebido da equipe que essa pessoa trabalha, né, desse grupo pequeno que eu falei originalmente, esse grupo motivado, e dos outros grupos e pessoas que interagem com ela. Então, o que você tem é um processo contínuo de comunicação em que você entra em domínios de conhecimentos diferentes, em que há diferentes jargões, em que é necessário um aprendizado constante. E aí o trabalho e aprendizado começam a ficar muito perto um dos outros, né? Bom, o produto dessas relações e interações é a empresa. Isso aqui é a empresa. E o produto dessas relações e interações, incluindo a lateralidade, que foi colocada anteriormente, é o que de fato a fatia de mercado dessa empresa. Quer dizer, todo esse universo é onde essa empresa se insere. Só para a gente ver uma coisa, cada dia mais a relação com os clientes de uma empresa, e eu estou pensando na internet, é uma relação de trabalho também, porque quem preenche formulário, quando está fazendo um pedido de compra, qualquer coisa, é o cliente. O cliente está dentro do organismo da empresa. O cliente é parte da empresa. Quando toda essa comunicação ela é armazenada de forma a permitir a recuperação da informação, a gente começa a ter uma representação da memória organizacional.
Essa memória vai servir futuramente para você, por exemplo, poder rever decisões que foram tomadas com relação a um determinado produto, pensando aqui em engenharia de produção, por exemplo, porque se optou por usar cerâmica ou não se optou por usar cerâmica ao invés de ferro, talvez porque os materiais não tivessem tão desenvolvidos ainda para fazer aquela turbina. E isso é interessante saber por que foi tomada a decisão. A decisão em si ela não é mais tão crucial, muito mais importante conhecer o processo que levou àquela decisão. Assim como no treinamento, que pessoas que entram na empresa e que entram em projetos dessa empresa precisam ter. Porque se você tem uma memória e uma maneira de passear nessa memória, você é óbvio que você está gerando a possibilidade de treinamento e aprendizado para novos funcionários, por exemplo. Grande parte do trabalho que essas equipes vão realizar, ela é de forma síncrona, o que gera a necessidade de novas formas de gerenciamento, onde o gerente entende do assunto e agrega valor. Porque tudo agora está acontecendo, tudo não necessariamente, mas grande parte do trabalho está acontecendo longe dos olhos do gerente. Então, aquela gerência tradicional, aquela gerência do olho em cima, do homem-hora, do estou vendo o que você está fazendo, ela é completamente desnecessária. E se isso não é necessário, o que interessa agora é ter uma pessoa que agrega valor ao que ao grupo está fazendo, ao que o conjunto de pessoas e equipes está fazendo. Então, o simples papel de intermediário não cabe mais numa organização digital, que a característica dela é ser holística, né? É trabalhar com todo, e não mais taylorista, que você divide e fragmenta todo o trabalho. Bom, se esse tipo de gerência tradicional, homem-hora, olho vivo, persistir, ela vai ter muita dificuldade de lidar com o trabalho que vai ser realizado fisicamente longe dos seus olhos. Principalmente porque grande parte do trabalho vai ser feito em casa, que também vai ser o lugar que vai se aprender as coisas. Novamente, trabalho e aprendizado estão andando juntos. Então, cada vez mais a casa vai ser parte da organização, vai ser parte dessa empresa. Talvez a própria empresa, isso é, a microempresa. Cada micro vai ser uma empresa. Então, assim, o círculo se completa. Deixamos de ser simplesmente clientes e passamos a ser servidores também, como foi falado anteriormente. Por quê? Porque você vai virar repositório de informações também, além de o processamento que vai estar acontecendo no teu micro, vai ser parte do processamento da empresa. Bom, para alcançarmos essa nova realidade, devemos primeiro investigar por que tantas tentativas de grupo E, implantação de grupo E, falharam. E não foram poucas. Primeiro, há um problema porque gera mudanças na maneira de trabalhar. E uma das mudanças que gera é o esforço do aprendizado, né? A gente colocou antes que tem que ficar aprendendo para poder conversar com outras pessoas, com outros jargões, essa reestruturação de equipe o tempo todo, e não há uma percepção muito clara de benefício. Então, ao mesmo tempo que você perturbou uma dinâmica pré-existente, você não mostra o benefício claramente. Do lado da computação, não há muita cultura de sistemas multiusuários. Não há mesmo. Tradicionalmente, quando tem muita gente na máquina, a única coisa que você percebe é que está devagar. Essa é a única percepção que você tem, que tem outras pessoas lá. Então, essa cultura não existe. Uma das coisas que a gente está tentando ver com a AulaNet é aumentar essa cultura, né? Do ponto de vista financeiro, não há métricas que espelham isso. Por exemplo, o famoso ROI, Return of Investment, né? Ele já foi aplicado por várias empresas que implantaram o Grupo E e não houve aumento de produtividade. Por quê? Novamente, parece que esses indicadores não levam em conta as métricas que espelham a valorização do indivíduo dentro da empresa, dentro da organização. Os sistemas Grupo E, eles vieram para resgatar parte dessa dívida social que a tecnologia acumulou com o ser humano no ambiente de trabalho.
Então, realmente, usando indicadores que não olham para esses aspectos, você não consegue perceber. E a linguagem que você tem que falar com quem está em cima, quem está no poder, e provavelmente é analfabeto em informática, é essa, é a desses indicadores. Então tem um catch-22 aí, tem um problema sério. Bom, após a implantação dos sistemas Grupo E, o trabalho passa a se basear no aprendizado, sob demanda, no caso, né? Porque você vai lidar com grupos diferentes, você vai precisar aprender o que essas pessoas querem de você, ou como conversar com elas na hora que você precisar conversar com elas, né? E isso vai ser grande parte possível porque todos os conteúdos da empresa já vão estar digitalizados nessa altura do campeonato. Mais à frente a gente viu que a gente vai ter até uma memória organizacional, mas eu estou falando do caminho que vai ser feito. E na formação de equipes que conheçam o assunto e que tomam decisões quando se reúnem. A noção de fazer uma reunião para conversar a respeito do trabalho vai acabar. As pessoas vão se reunir para tomar decisões. Aí também tem a necessidade de ter um tipo de gerência completamente diferente da gerência tradicional. Essas pessoas elas se comunicam e se coordenam através de um leque de mecanismos que estão presentes nas ferramentas disponíveis no ambiente de trabalho. Essa cooperação no trabalho deve existir tanto quando o indivíduo está sozinho, né, e aí começam a aparecer uma série de filtros e agentes, e o que é importante enfatizar isso é que as ferramentas não podem ser muito diferentes de quando ele está sozinho, de quando ele está trabalhando em grupo, por exemplo, o processador de texto. E aí você pode também pensar que vai do sozinho até o extremo, que é quando você tem toda a lateralidade possível, que é toda a internet. Então você tem que ter ferramentas para esses diversos grupos, desde o eu sozinho até toda a internet. E finalmente, o processo vai se confundir com o próprio produto. Essa é a ideia. O fluxo passa a ser constante, assim como o treinamento. Não dá mais para não treinar. Você está treinando, você está produzindo o tempo todo. O que você tem que ter é muito muito entrosamento, muita afinidade, né? Muito afinamento, muito entrosamento, todas essas palavras, não tem mais estrela. E aí o que você vai ter é que a audiência vai agradecer porque vai poder trabalhar melhor.